Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso canal Bibliologia. Meu nome é Juliana e hoje eu tô aqui com o meu príncipe. Como é seu nome, príncipe? Marcel. E hoje nós vamos comentar juntos os capítulos 29 e 30 de Gênesis. Mas antes da gente iniciar o conteúdo do vídeo, vou pedir para que vocês curtam, comentem e compartilhem com algum amigo para que mais pessoas sejam abençoadas. E não deixem também de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receberem notificações de vídeos novos, tá bom? Agora já indo pro capítulo 29, ele inicia contando a história de Jacó. Jacó ele tinha saído da casa dos seus pais. Ele estava em busca de uma esposa, só que era o desejo dos pais dele que ele encontrasse uma mulher que fosse da família, não uma mulher lá de Canaã. Já chegando na região que era o destino dele, ele chegou até o poço de Arã, onde era comum que os pastores de ovelha dessem de beber para o seu rebanho. E aí ele foi e perguntou para os pastores de ovelha que estavam ali no poço se eles conheciam a Labão, e aí a resposta foi positiva, eles conheciam a Labão. E falaram que a filha dele, Raquel, também era pastora de ovelhas, estaria ali em breve também para dar de beber para o seu rebanho. Lá naquele poço, eles tinham o hábito de colocar uma pedra na boca do poço, e aí sempre que alguém ia lá para dar de beber para o seu rebanho, tinha que remover a pedra, depois que tirasse lá a água, fizesse o que tinha que fazer, colocava a pedra de novo. Então quando Jacó viu que Raquel estava chegando, ele correu, tomou a frente, tirou a pedra do poço, deu de beber para todo o rebanho de Raquel e colocou a pedra ali de novo. Era a forma de flertar naquele tempo. Cheio das intenções aí, Jacó. Então ele deu um beijo em Raquel, começou a chorar e contou quem ele era, que era Jacó, filho de Rebeca, que era irmã do pai de Raquel. E engraçado que não é a primeira vez que uma cena assim de noivado, né, de busca de esposa, ocorre à beira de um poço. Teve, por exemplo, aquela história em que o servo de Abraão estava buscando uma esposa para Isaac. Verdade. Né? Uhum. Que seria a mulher que daria de beber ali aos animais dele. Teve também a situação em que Moisés, quando ele tinha fugido do Egito, chegou lá num poço e aí a família de Zípora foi avisada, né, de que tinha um homem ali e tudo mais. Então, assim, o poço era como se fosse um point da época. Várias coisas aconteciam ao redor dos poços. Então Raquel, depois daquela situação, foi correndo contar para o seu pai que tinha encontrado Jacó, falou quem era Jacó. Então Labão também saiu correndo ao encontro de Jacó, ficou super emocionado, abraçou, beijou Jacó e convidou Jacó para ficar na casa dele. Jacó ficou ali por mais ou menos um mês. E Labão então começou a combinar com Jacó um salário para que ele ficasse por ali. Sim, a gente não sabe, né, se Jacó contou a história inteira. Isso a Bíblia não é clara. Fala ali que Jacó contou, né, sobre a história dele. É uma história meio constrangedora, não é verdade? É verdade. O que acontece ali é que, bom, ele sendo um descendente de Abraão, eu acredito que Labão deva ter ficado ali com uma grande expectativa, né? Porque ele sabia o quanto que Abraão era próspero. E é rico. Então, ele tinha duas filhas, né? A gente vai ver mais pra frente. Seria um bom partido, né? Alguém da família. É verdade. Possivelmente poderia ter posse. Não, é verdade, então... porque como você falou, ele tinha duas filhas, né? Que era Lia, mais velha, e Raquel, que Jacó já tinha conhecido, que era mais nova e era bem bonita. Era mais bonita, inclusive, que Lia, era bem formosa, né? E foi em quem Jacó cresceu os olhos mesmo. E então, o que Jacó combinou com Labão é que ele trabalharia por Raquel por 7 anos. Seria uma forma dele pagar o dote para poder se casar com ela. E a Bíblia ainda fala que esses anos para Jacó passaram como se fossem dias, por causa do amor que ele sentia por Raquel. Que lindo! Você trabalharia assim por mim? Trabalharia. E será que, meu Deus, pensava... Tem uma questão interessante aí dessa proposta de Jacó. Tem outros trechos da Bíblia que falam que o dote a ser pago por uma mulher é em torno de 50 ciclos. E o salário de um mês para um trabalhador nessa condição de Jacó era de um ciclo. Então, essa proposta de trabalhar 7 anos seria equivalente a 84 ciclos, que é uma proposta bem generosa, né? Maior, Bem maior do que os 50 maior. ciclos. Então, os 7 anos se passaram e aí Jacó foi falar com Labão. Falou, olha, já se passaram os 7 anos, agora eu quero me casar
com Raquel. Então Labão foi, reuniu todos os homens daquela região, fez uma grande festa, só que no final da noite, quem que ele levou para Jacó? Lia. E Jacó não percebeu que não estava com Raquel e passou a noite com Lia. Só que aí no dia seguinte, quando ele acordou, pá, quem estava lá com ele? Lia. Muito afiado! Então Jacó levantou e aí ele foi tirar a satisfação com Labão e ele falou assim, poxa, eu trabalhei 7 anos por você por Raquel, por que você me deu Lia? E aí Labão, extremamente sonso, falou, não, sabe o que é? É porque aqui na nossa região a gente não tem o costume de dar a filha mais nova primeiro, que é a primogênita. E ainda fez para Jacó a proposta dele trabalhar por mais 7 anos por Raquel, só que Jacó amava tanto a Raquel que ele aceitou. Labão foi bem desonesto com Jacó, concorda? Bastante. Ele poderia ter avisado antes que isso daí era um costume da época e Jacó, algum consenso eles iam ter, mas ele abusou da boa vontade de Jacó. E isso daí foi uma forma também de Deus mostrar para Jacó, porque assim, a bênção que ele tinha conseguido da primogenitura foi através do engano. Então agora ele sofreu do mesmo mal que ele causou para o irmão dele, né? E aqui a gente já começa a ver um novo Jacó. Ele já estava sendo transformado, porque ele nesse momento foi submisso, foi perseverante, mesmo tendo sido injustiçado, né? Ele confiou em Deus e seguiu em frente. E aí o Jacó, ele então ficou com as duas, né? Ele ficou com Lia, Raquel e a serva das duas também, porque cada uma tinha uma serva. E aí, como Jacó amava muito mais a Raquel do que a Lia, a Bíblia fala que Deus abriu a madre de Lia e ela começou a dar filhos para Jacó. E ali logo de cara, Lia deu 4 filhos para Jacó, que era Ruben, Simeão, Judá e Levi. E aí Raquel começou a ficar extremamente enciumada. Ela começou a ficar realmente muito mal, ela falava que preferia morrer pelo fato dela não estar conseguindo ter filhos. E então, ela foi, pegou a serva dela e deu a Jacó para que através da serva ela pudesse ser mãe. Era um costume da época, né? E os filhos que nascessem da serva realmente eram considerados como filhos do casal. E aí, através de Bila, Raquel teve 2 filhos, que foi Dan e Naftali. Só que aí, Lia ficou com inveja de Raquel. E ela não estava mais conseguindo ter filhos. E aí ela foi e fez a mesma coisa. Ela foi e deu a serva dela, que era Zilpa. Através dela, ela teve 2 filhos de Jacó, que foi Gade e Aser. E logo depois, Lia teve mais 3 filhos, que foram Issacar, Zebulon e a única filha, que é Diná. E assim, a gente vê então como se fosse um cabo de guerra, né, entre as 2 esposas. Elas ficaram ali disputando para quem seria a mais abençoada, a mais amada, quem teria mais filhos. É estranho porque parece que Jacó fica totalmente passivo, né, nessa história toda. Parece que ele não fala nada. Mas assim, não é isso que se espera de um líder de uma família. Porque isso trouxe muitos problemas para a família, né? Exatamente. Foi assim, problema atrás de problema. Jacó totalmente passivo, né? E não era o esperado. E aí, a Bíblia fala que finalmente Deus ouviu as preces de Raquel e permitiu que ela engravidasse e também tivesse um filho. Eu queria ler com vocês o verso 22 do capítulo 30, que diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. É interessante notar que sempre que a Bíblia fala, né, de Deus se lembrando de alguma coisa, de algo ou alguém, é porque ele vai agir em função daquilo, né? Sim, e imagina quanto tempo que Raquel deve ter ficado orando, né, e pedindo por essa bênção. Se a gente for fazer as contas assim de quantos filhos Lia teve e depois a serva dela teve, pelo menos aí uns 10 anos que Raquel deve ter ficado pedindo, suplicando, e isso daí era como se fosse o sentido de vida dela, né? Porque as mulheres tinham os filhos e elas se sentiam abençoadas por ter filhos. E embora Raquel tenha ficado todo esse tempo, né, orando, quando ela recebeu o filho foi uma bênção completa, né? Porque a gente vai ver que José, ele não foi uma bênção só para aquela família, mas ele foi uma bênção para o mundo todo. É verdade. A gente vai ver a história de José, então assim, vale a pena esperar, porque Deus, quando ele dá uma bênção, ele dá por completo. Então, se você tem alguma coisa que você está pedindo por muito tempo, confie em Deus,
que você pode receber uma grande bênção, maior do que você esperava. E aí, depois que José nasceu, Jacó resolveu voltar para casa. E aí ele foi falar com Labão que ele queria voltar. Ele pediu, né? Olha, eu quero levar as suas filhas, minhas esposas, né? Os meus filhos, eu quero voltar. Só que Labão não era bobo, ele tinha percebido o quanto Deus tinha abençoado ele desde que Jacó tinha chegado. O rebanho dele tinha aumentado assim muito. Então ele não queria que Jacó fosse embora, porque ele sabia que Deus abençoava ele por amor a Jacó. Então ele falou, não, vamos combinar aqui uma coisa nova. Todos os rebanhos que nascerem salpicados, malhados, todo esse rebanho vai ser seu. Esse agora vai ser o seu salário. E aí Deus continuou abençoando Jacó. E o que estava acontecendo? Os rebanhos nasciam muito mais, principalmente os mais fortes. Nasciam salpicados, malhados ou negros. E o capítulo 30 finaliza falando de toda a prosperidade de Jacó. Fala que ele teve muitos filhos, né, como a gente viu, mas o rebanho dele cresceu muito, ele teve muitos servos, muitos camelos, e conta, né, de todas as bênçãos. Se tornou muito próximo. Exatamente. Né? E sobre essa parte da história a gente pode tirar algumas lições. A primeira é que vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus sempre é fiel a nós. Mesmo Jacó tendo sido passado para trás, mesmo ele tendo sofrido, ele penou bastante, né? Não foi uma vida fácil. Ele experimentou o próprio mal dele, né? E ele foi enganado. E mesmo assim ele se manteve íntegro. E Deus foi abençoando a Jacó grandemente. Ele, para ter essas coisas, ele precisou trabalhar por pelo menos 20 anos. Trabalhar duro. Mesmo tendo sido enganado muitas vezes, ele não se vitimizou. E ele aguardou pacientemente o momento que Deus ia tirar ele dali daquela condição. E a outra lição que a gente pode tirar dessa história é a respeito do caráter sagrado do matrimônio, que deve ocorrer entre um homem, uma mulher e Deus. A gente viu por que a bigamia não é aprovada por Deus, né? Simplesmente porque não dá certo. Olha como era a vida de Jacó, olha como era a família de Jacó. Todos eles ali viviam em guerra. Raquel e Lia, elas não paravam de disputar entre elas pela atenção de Jacó. Por conta de toda aquela situação, Raquel se tornou uma mulher invejosa. Ela invejava muito a sua irmã e ela era bastante infeliz. E aí ela começou a brigar com Jacó e no auge do seu desespero ela tomou a mesma atitude que a avó de Jacó tinha tomado, que era Sara, que foi dar a sua serva para Jacó para que através dela ela pudesse ser mãe. Até para nomear os teus filhos, a gente percebe o quanto ela era amargurada e ela sempre falava da luta e da disputa que ela sofria ali com a sua irmã por Jacó. O lar de Jacó era um lar com muitos problemas, com muitas lutas, com muitas disputas e muitas vezes nós podemos enfrentar as mesmas coisas no nosso lar. Por isso, se a gente quer ter um lar harmonioso, a gente precisa seguir a vontade de Deus para a nossa vida, porque o ambiente do nosso lar, ele pode despertar em nós ou o melhor de nós ou o pior de nós, que foi o que aconteceu com Raquel, trazendo muitos problemas para o lar. E pensando naquela parte em que Jacó trabalhou por 7 anos, com o intuito, né, de ter a mão de Raquel como esposa, esses 7 anos, como ele era tão ansioso para casar com Raquel, que esses 7 anos passaram rápido. Como dias a Bíblia fala, né? Sim. Não sei se você já percebeu, assim, que às vezes quando a gente está realizando uma atividade, que a gente está muito dedicado, que a gente está muito entregue, entusiasmado, assim, a gente quer ver o fruto desse nosso trabalho, dessa nossa atividade, passa rápido. Às vezes eu estou estudando e parece que eu estou tão concentrado, tão focado, que o tempo é pouco, porque passa tudo muito rápido. Agora, levando para a nossa vida espiritual, você acha que Jesus está demorando para voltar? Como você tem aguardado a volta dele? Você, como Jacó, está trabalhando, empenhado, com entusiasmo, ansioso pelo grande dia da volta de Jesus? Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa ter como principal foco da nossa vida fazer a vontade de Deus e trabalhar para a volta de Jesus. Bom, gente, essa é a história de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação. Eu também espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça também de se inscrever e de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!